Olá, pessoal. Meu nome é Samira, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, sou colaboradora do Ambulatório TIM da Unifesp e hoje nós vamos conversar com a Lavínia, que vai contar um pouquinho para nós sobre o trabalho envolvendo a música e o nosso público-alvo, que são os autistas. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade para nos contar aí um pouquinho da sua trajetória profissional e da sua experiência com a música e os nossos pacientes. Então, eu que agradeço, Samira, o convite, né? Eu fico assim muito saudosa, né, em estar aqui podendo participar dessa conversa com o grupo do TIM, que eu tive o privilégio de fazer parte, né, durante meu pós-doc. E assim, a gente tem vários estudos já que relatam a intervenção com a música no transtorno do espectro do autismo e tem mostrado achados positivos no envolvimento emocional, na interação social, na comunicação, nas relações pais e filhos, né? Então, sugerindo que essas atividades musicais, elas podem promover mudanças comportamentais em crianças com TEA. Ó, eu tô nessa caminhada desde 1997, Samira, não vamos contar a idade, né? Uhum. E quando a gente vê, quando a gente fala sobre arte, né, e a gente dando o enfoque aqui para a música, crianças com desenvolvimento típico, por exemplo, elas são mais propensas a brincar com outras após uma experiência musical compartilhada, por exemplo, né? Então, envolver crianças típicas e atípicas, e aqui a gente ventila aí questões pertinentes aí à institucionalização de fato, né, da inclusão social em todos os cenários, nas interações musicais conjuntas, né, crianças típicas e atípicas em particular, elas podem, de fato, aumentar aí essa empatia emocional e essa socialização para ambos os lados, né? Então, mais recentemente, a gente vê estudos de neuroimagem que mostram que participar dessas atividades musicais envolve uma rede multimodal de regiões do cérebro que são envolvidas tanto na audição, quanto no movimento, na emoção, na memória, né? E a gente sabe que essa conectividade cerebral intrínseca filtrada é uma marca registrada no autismo, né? Então, tanto a superconectividade quanto a subconectividade, elas já foram bastante relatadas. E aqui a gente pode dar um enfoque especial aqui, que vou falar mais adiante, em relação ao uso da música, né, como terapia e como processo aí de comunicação, né, a gente vê uma subconectividade das redes, tanto frontotemporal quanto córtico subcortical, e aí envolve a questão do movimento em si, né, e a superconectividade de redes sensoriais, que podem aí ser consideradas aí como alvos potenciais de tratamento, né? E quando a gente pensa no fator estressor do autismo, né, alguns estudos eles ainda sugerem uma maior reatividade do eixo HPA e ao estresse a novos estímulos em crianças com autismo. Então aí a gente fica nesse dilema, né? Vai envolver música, mas como se eles são hipersensíveis aos estímulos sensoriais, né? Então uma criança típica, algumas estruturas cerebrais essenciais para o envolvimento na geração específica dessas respostas emocionais, cognitivas e comportamentais a esses estressores, e essa regulação subsequente dessas respostas vai desde áreas mais primitivas do nosso cérebro, como a área tegmental ventral, né, e passando aí por várias estruturas, como a gente pode destacar hipotálamo, hipocampo, vai até o córtex pré-frontal, né, e nós vemos que esses neurônios dessas áreas, juntamente com a substância negra, e aí a gente vê a questão dos movimentos repetitivos, das alterações motoras em si dessas crianças com autismo, a gente vê que está associada aí ao núcleo accumbens, que está relacionado aí ao processo de recompensa, córtex pré-frontal, e elas estão relacionadas a diversas funções, como comportamento relacionado à recompensa, motivação e funcionamento motor. Então, o uso de música com ritmo, né, e a dança, que é mais a minha apropriação maior é na dança, mas a gente se utiliza da música para fazer essa terapia, nós sabemos que existe essa desregulação nesses circuitos que podem estar presentes no autismo, né? E está relacionado aí também àqueles sofrimentos relacionados à emoção, ansiedade, transtornos de humor, agressividade, né? Então, alguns pesquisadores, eles destacam que algumas redes neurocognitivas centrais, elas podem estar relacionadas à resiliência cerebral. Provavelmente é aí que a música atue na questão da interconexão daquelas redes, né, tanto a de saliência, a rede de modo padrão, a rede executiva central, e elas podem juntas, né, ser a base dessa integração de informações sensoriais, emocionais e cognitivas
para promover aí uma variedade de funções complexas, incluindo aí a comunicação, comportamento social e consciência, que a gente já viram, tem vários estudos aí de neuroimagem mostrando aí ativação de regiões responsáveis aí pelo processo de comunicação, e a gente vê isso, né? Aí em São Paulo mesmo, aí com o pessoal do TIM, as crianças que participaram, a gente via as crianças cantando, que eram diagnosticadas como não verbais, e cantando, né? Então, como é que elas conseguiam fazer isso? Como é que elas... E a gente viu, né, que estudos de neuroimagem têm mostrado isso, a gente, inclusive, publicou uma revisão sistemática no passado com professores aí da Unifesp, né, um deles foi o professor Jaimari e Ricardo Mariarida, e a gente trouxe esse compilado de alguns estudos de dança na neuroplasticidade. Então, essas práticas, tanto de dança quanto de música, elas demonstram, através dessas análises de neuroimagem, alterações tanto na estrutura, com aumento da estrutura cortical, por exemplo, e alterações na função dessas regiões cerebrais, quando você está relacionado a práticas regulares de música, por exemplo. De prática regular. Qual que seria o aconselhável? O que é que a gente vê na evidência científica, né? Então, 8 semanas, 12 semanas, 6 meses, 12 meses. A gente não vê estudos com mais de 12 meses. Mas esses estudos de neuroimagem que mostraram, comparando, né, crianças típicas com crianças atípicas que participavam de atividades música, dança, esportes, né? Então, via essa diferença da prática regular de atividades corporais nessas redes neurocognitivas que apoiam tanto o perfil biológico quanto o psicológico, na individualidade e nessa vulnerabilidade que estão influenciadas por diversas diferenças, né? As inatas, que são determinadas geneticamente, né, digamos assim, e experiências e exposições ao longo da vida. Isso em diversos âmbitos, né? Inclusive na participação de manifestações culturais, né? As festas juninas, né? Os gritos de carnaval, né? Mas aí entra a questão da hiperresponsividade também, sensorial, ao som muito alto, né? Então, existem vários problemas que envolvem aí o espectro do autismo nessas alterações dessas interconexões cerebrais. Então, a terapêutica constante, né, do uso, a gente acaba dessensibilizando, né? A gente promove aquele processo de habituação, né, das interconexões cerebrais, e essas percepções sensoriais, elas podem se interconectar e aí transmitir informações do córtex, né, envolve toda a questão, né, do circuito do cérebro social, e aí para envolver essa questão do movimento, do diálogo, da comunicação, da reciprocidade social, que a prática dessas atividades musicais, aí, a área da musicoterapia bastante difundida no mundo inteiro, tem mostrado um impacto positivo, né, da música nessas habilidades sociais e no vínculo, né, o vínculo da criança com outras crianças, o vínculo da criança com o professor ou com o instrutor, com o terapeuta, o vínculo da criança quando é exposta num palco. Nossa, isso a gente não consegue dimensionar, Samira. Quando a gente vê crianças expostas no palco, a gente viu bastante isso, né? Uma experiência que eu gosto de trazer sempre de um menino de 7 anos nosso. Nas aulas ele só ficava correndo, corria, e a gente botava as coreografias e ele não fazia. E aí, quando teve uma apresentação em público, e que ele foi, e aí o pai e a mãe, não, ele não vai dançar, vamos experimentar. E aí, quando chegou no dia da apresentação, ele subiu ao palco junto com as outras crianças e executou toda a coreografia. Ai, que lindo! É emocionante, Samira. Aí eu sempre gosto de trazer, né? Hoje ele já está com 14 anos, está com a gente hoje, né? E aí ele canta as músicas em casa, ele sabe o horário das aulas de dança, né? Então, eles já conseguem reconhecer e se sentirem incluídos num contexto social. Então, isso é um do impacto mais positivo que as artes podem trazer, né, para o autismo. E que é geralmente a grande queixa, né? A falta de habilidade social, essa falta de interação com o outro, de estar integrado em grupos, de pertencer, né, à sociedade de uma forma geral. Então, quanta coisa bonita que com um trabalho musical pode trazer. Sim,
E sim, já bastante. aconteceu de alguma mãe ser resistente? "Não, meu filho não vai aceitar, não quero". Então, há alguns anos atrás, né, logo quando eu iniciei, falava: "Ah, dança é coisa de menina", Tá. né, escutei bastante isso, né, ou quando começa a ficar rapazinho, né, quando é criança, ele ainda consegue se envolver. Mas Uhum. quando entra na pré-adolescência e na adolescência, aí entram outras questões hormonais, né, que você é mais Hum, habilidosa para falar sobre essa questão, e aí a gente vê outras questões envolvidas nisso e vê que ele já não quer mais participar por vergonha, entendeu? tá. E aí foi quando eu tive o insight de introduzir um outro estilo de dança para eles, que é a dança de rua, a dança urbana. Ah, Então, legal. trabalha muito mais ritmo, você precisa ter muito mais controle corporal para fazer, e aí eles têm se saído super bem, né? Os adolescentes, os rapazes, né? Uhum, Os velhos, isso com um comprometimento motor e cognitivo, digamos assim, menor, né? uhum. A gente tem tido resultados muito interessantes mesmo. Que legal, que trabalho maravilhoso, muito bom mesmo. Então, a dica é, se tiver a oportunidade, aproveite e trabalhe com música. E alguma dica para agora, para esse momento de pandemia, onde as famílias não estão indo às instituições, alguma dica para as famílias de como trabalhar a música em casa? Sim, utilizar músicas que eles gostam de ouvir, né? Eu recentemente recebi o vídeo de um do Tim, Do inclusive ti a mãe me mostrou o vídeo, olha, está tocando piano agora. E você olha assim, nossa, como ele aprendeu em tão pouco tempo a tocar piano. Então, eles têm uma habilidade, os estudos têm mostrado isso também, né? Essa habilidade neles em aprender muito rápido alguma coisa, principalmente quando ela é estruturada é, de forma muito sistematizada. E a música propõe isso, porque sempre é 4 tempos, né? É tudo ritmado, existem as escalas. Então, isso é interessante para a criança, para a pessoa que tem autismo. Tem vários recursos na internet para aprender música, para cantar, os karaokês, né? Então, estimular a sonoridade, uso de músicas clássicas, tem vários estudos mostrando aí também, no sentido de alteração, de humor, né? Então, quando a criança se mostrar muito agressiva, coloca um Chopin, né? Coloca um Bach, e é impressionante, né? Hoje já temos estudos para comprovar, já temos a evidência científica para mostrar, né? Que realmente essas músicas conseguem, né? Alterar essas alterações de humor, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Então é um trabalho que é possível ser feito em casa tranquilamente, não precisa buscar uma instituição, não precisa, de um investimento financeiro, que nosso público, a grande maioria tem recursos limitados, então dá para fazer esse trabalho sem gastar nada. Sim, a gente traz assim, né, o lado positivo que a pandemia nos trouxe, né? Hum, Essa globalização e essa oferta ampliada de atividades, né, de cursos. A gente vê no Instagram, no YouTube, diversos profissionais, inclusive da área da música, da dança, né? Eles têm feito aulas em casa para a pessoa acompanhar da sua casa, né? De forma gratuita, né? muito Profissionais do bom. mundo inteiro, né? Então, a gente tem que se apropriar disso, né? Mas aí fica, mas eu não sei onde procurar, né? Essa dificuldade do buscar, né? Então, a gente precisa ser mais curioso, né? Para Uhum. descobrir essas questões e que a música só vai trazer benefícios para todos, para a família, no contexto geral. Sem restrições, então. Sem restrições, Perfeito. Muito bom, Lavínia. moderação. Oi? Desculpa. Use sem moderação. Perfeito, use sem moderação, muito bom. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Muito bom. Alguma dica que você queira deixar para o nosso público? Eu só queria deixar um pensamento de Spinoza, deixar em aberto aqui para a gente refletir, só para disparar aqui uma reflexão, que é: um corpo não é limitado por um pensamento,
e nem um pensamento por um corpo. Muito bom. Muito obrigada, Lavínia, pelas suas lindas palavras, pelo seu lindo trabalho e pela sua dedicação aí ao público que tanto precisa de novos recursos e de forma simples para melhorar tanto no seu dia a dia. Obrigada. Muito obrigada, Samira. Obrigada a você.